Bem, esse ano a gente tem um grande desafio que é a derrota do bolsonarismo, né? Que ficou 4 anos no governo, que matou, né, literalmente mais de 680 mil pessoas na Covid, que perseguiu a juventude negra, matou nas favelas e que fez a LGBTfobia praticamente virar uma política de Estado. Então hoje a gente tem um estado de direito muito abalado no país, né? E essas populações vulnerabilizadas, essas populações mais pobres, estão passando fome literalmente. Então a gente tem um grande desafio que é restabelecer a democracia mesmo no Brasil, apesar da gente sempre ter, enquanto movimento negro, enquanto movimento LGBTQIA+, sempre ter criticado essa democracia, que nunca chegou de fato às periferias do modo que deveria ter chegado, né? Mas nós vimos o fascismo atuando no governo, né? Então esse ano as eleições ganham uma importância de futuro, né? Qual o futuro que nós vamos querer? Um futuro que dê para a gente lutar com mais qualidade, com menos fome, né? Ou um futuro mais sombrio com o Bolsonaro. Então a gente tem esse grande desafio, por isso a importância tanto de vencê-lo no primeiro turno, né? Como também de fazer bancadas negras, bancadas de mulheres, bancadas LGBTQIA+, que esteja dentro desse campo democrático. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o Estado de São Paulo ele tem uma forma de fazer política estadual muito antiquada já, há mais de 30 anos sob a mão do PSDB. Mas, especialmente, nos últimos 4 anos, essa política PSDBista ganhou um contorno ainda pior para a população da classe trabalhadora do Estado de São Paulo. Tem toda essa trajetória de ser um Estado bandeirante, a Assembleia Legislativa e o Palácio, por exemplo, foi onde se discutiu o que ia se fazer com os negros na pós-abolição. Tem toda essa trajetória de muita desigualdade. Só que com a dobrada Bolsodória em 2018, esses traços ganharam um caráter ainda mais à direita, ainda mais antipopular. E o que a gente acompanhou no último período foi um nível de privatização da saúde, da educação, de desindustrialização, de crescimento do agronegócio, de população em situação de rua, de pobreza e miséria, de desemprego muito grande, porque o Dória foi mais à direita que o próprio PSDB no último período por conta do governo federal. Então, a eleição de São Paulo tem uma importância gigante, tanto quanto a nacional. Então, para nós é muito importante derrotar também, não só o PSDB em São Paulo, mas também o candidato do Bolsonaro, que ganhou mais espaço para crescer aqui com o Bolsonaro para seguir mais à direita ainda do estado de São Paulo. Então, para nós, eleger o Haddad tem a mesma sintonia e importância para o futuro do Brasil e do estado de São Paulo que eleger o Lula nessas eleições. Nós acreditamos muito na importância de construir candidaturas e mandatos coletivos. Para nós que temos trajetórias muito ligadas aos movimentos sociais, seja no movimento feminista, no movimento negro, em sindicatos, no movimento LGBTQIA+, é muito importante poder transpor esse modelo que a gente já conhece nos movimentos sociais, que é de compartilhar ideias, compartilhar tomadas de decisões, compartilhar projetos políticos e poder mostrar que o parlamento também pode ser um espaço que rompe a lógica personalista, que rompe essa lógica que também é muito ligada à política brasileira messiânica. Quando a gente olha para o parlamento, é muito comum ver famílias que há anos estão no poder, que desde a instauração da República no Brasil estão no poder. A Assembleia Legislativa de São Paulo é muito composta por isso. E a gente tem muita alegria em ser parte de um mandato coletivo que deu certo na Câmara Municipal de São Paulo. A bancada feminista foi a 7ª candidatura mais bem votada da cidade, um projeto político construído por 5 mulheres e que agora eu e Carol Yara nos somamos com a Simone, com a Sirlene e com a Mari
para poder expandir esse projeto, levar também o projeto da bancada feminista, dessa vez composto exclusivamente por 5 mulheres negras, para a Assembleia Legislativa e com isso poder unir essa atuação do mandato municipal com a atuação do mandato estadual e poder mostrar que é possível fazer política de forma coletiva, mas mais do que isso, que é possível a gente pensar uma política muito conectada entre as esferas estaduais e também municipal. Bom, a Alesp, né, como já foi falado, é um lugar de homens brancos e ricos. Então, as mulheres, em primeiro lugar, as mulheres já têm uma diferença ao chegar na Assembleia Legislativa de São Paulo. As mulheres negras é um passo mais à frente ainda, porque nós sabemos que hoje as mulheres negras são as mulheres que mais sofrem, mais sofreram na pandemia, mais sofrem em relação à crise econômica que existe no país, sob o governo Bolsonaro, sob o governo do Rodrigo Garcia aqui no estado de São Paulo. Nós temos, na verdade, uma situação de miserabilidade das trabalhadoras negras enorme. Então, é necessário uma representatividade dessas mulheres dentro da Assembleia Legislativa, porque o que nós queremos é ser um ponto de apoio às lutas, porque as lutas virão, porque nós somos aquelas que temos esperança na transformação por meio da luta direta da classe trabalhadora. Então, as mulheres negras, como parte da classe trabalhadora, elas certamente serão linha de frente desse processo de mudança que nós queremos para o Brasil. Então, quando a gente fala por exemplo, da luta pela democracia, né, é uma luta também antirracista, porque não tem como ter democracia se a gente tem um país racista, se a gente tem um estado de São Paulo que pratica o genocídio contra o povo negro, né, e também em relação às mulheres. E as mulheres negras, como eu disse, são as mais afetadas e as mais atacadas nesse estado que a gente vive. Nós temos um histórico de Alesp nos últimos 4 anos de ultraconservadorismo, né? Então, a maioria dos ataques que aconteceram, por exemplo, às LGBTs no estado de São Paulo vieram através da Alesp, não do Congresso Nacional. Então, se você pega os projetos, né, de proibição de pessoas trans no esporte, os projetos de segurança pública que aumentaram o genocídio da população negra, a maioria deles vieram da Alesp. Então, nós temos esse desafio enquanto sociedade de modificar um pouco que seja, né, esse perfil ultraconservador da Alesp, elegendo, né, nossos representantes dos movimentos sociais, da esquerda, para que estejam lá, né? Mas, para além disso também, a gente vai precisar, né, num eventual governo Haddad, que nós estamos trabalhando para que tenha, a gente vai ter que manter, né, uma mobilização popular em cima da Alesp. Porque o que a gente percebeu fazendo com a Érica Malunguinho, a Frente Parlamentar LGBTQIA+, e também a Frente Parlamentar de Defesa da População de Rua, é que a Alesp, apesar de ter muitos ultraconservadores, se você tem o povo lá enchendo o saco deles, eles recuam. Eles recuaram em vários projetos LGBTfóbicos, por exemplo, e em vários projetos de ataque à população de rua e acabaram fazendo a gratuidade do bom prato na pandemia. Por quê? Porque houve toda uma mobilização de muita gente na Alesp. Assim como os professores, a Silene pode explicar melhor, os professores sempre tiveram uma tradição de pressão social em cima da Alesp, né? E eu acredito que a gente vai precisar fazer muito isso nos próximos 4 anos, caso a gente tenha um governo Haddad, porque de fato a gente sabe que há um processo de ampliação que pode acontecer se o Lula for eleito, então tem na ciência política a gente fala, né, desses efeitos em cadeia que acontecem nas eleições. No entanto, a extrema-direita vai continuar lá, né? Os bandeirantes, né, que ainda estão lá, também muito provavelmente vão ser reeleitos. Então a gente vai ter que ter um enfrentamento com eles, né? E também não dá algumas coisas, né, é óbvio, tem toda a questão de negociações que acontece no legislativo, mas tem coisa que é inegociável.
Então, você precisa manter essa mobilização social. E isso, né, os mandatos, eu acredito que quando a Sirlene coloca que nós queremos ser uma trincheira de luta, é justamente nós apoiarmos essas mobilizações, seja através de estruturas, seja através de emendas parlamentares, seja através de estar, né, com a nossa influência política a serviço dessas mobilizações. Sim, bom, nós temos um desmonte enorme nos serviços públicos, principalmente na saúde e na educação, que são aparelhos públicos fundamentais para a população mais pobre. Nós temos, por exemplo, na escola pública, né, até mesmo nós tivemos máfia da merenda nas escolas estaduais, nós temos problemas em relação à carreira docente dos professores. Então, quando você tem professores mal pagos, acontece o que está acontecendo hoje dentro das escolas públicas. Nós não temos professores, não há professores na rede estadual, na escola pública estadual, não há professores na rede técnica, então falta professores e nós temos um número exorbitante de alunos dentro das salas de aula. Então, foi feita toda uma reforma, há uma reforma que é uma reforma federal, que é a reforma do ensino médio, só que o PSDB no estado de São Paulo foi vanguarda na aplicação da reforma do ensino médio. E quem fez a reforma do ensino médio foi o PSDB, via São Paulo. Todo o projeto da reforma do ensino médio foi implementada no estado de São Paulo antes de virar lei. Né? Então, tal o desmonte, o desprezo, o descaso que eles têm com o conhecimento. Então, nós temos alunos da periferia, dentro da escola pública, que estão sendo, né, eles estão perdendo um direito, o direito à educação. Isso o PSDB fez aqui no estado de São Paulo. Ele sucateou a escola pública, acabou com a carreira docente e hoje a gente tem esse déficit que pode ser visto em qualquer exame nacional, qualquer exame estadual, a gente vê que existe um déficit da educação pública. Em relação à saúde também, a gente tem um processo de privatização dos hospitais, então o serviço público tem que ser resgatado. O que a bancada feminista, né, um mandato poderia fazer para ajudar? Primeiro, a gente tem que resgatar, né, bandeiras que foram destruídas pelo PSDB, porque o PSDB tentou, desde 2000, aplicar a reforma a reforma do ensino médio aqui no estado de São Paulo. Isso foi barrado com muita luta dos professores. E nós temos uma pauta, essa pauta nós queremos levar para a LESP. Redução do número de alunos por sala de aula, é fundamental e necessário. Carreira do professor, carreira em todo o serviço público, elas foram destruídas. Então, dessa maneira, você não tem um serviço público adequado para a população, porque você tem servidores mal pagos, você tem aumento do número de contratação em vez de efetivação. Então, nós queremos lutar pelo concurso público, tem que abrir concurso público, é uma demanda fundamental e isso o mandato pode resgatar. Nós temos que ter uma preocupação com o ensino público estadual em relação à política de gênero, ao antirracismo, porque existe uma lei estadual, né, que coloca a obrigatoriedade do ensino de cultura e história de língua portuguesa dos povos africanos, só que nós sabemos que não existe uma formação para os docentes. Então a gente precisa também trabalhar sobre esse aspecto, né, em relação à educação, aos conteúdos, porque nós não queremos e não aceitamos a redução das grades curriculares que vem acontecendo no estado de São Paulo. Então essa é uma pauta que a gente precisa resgatar, que seria, digamos, um pontapé inicial para mudar e transformar a educação no nosso país. Isso só é possível, obviamente, com um governo progressista. Né? Se a gente tem um governo reacionário de direita, é impossível. Então, por isso que a nossa luta também é para ter um governo, né, que não seja o PSDB, que seja um governo progressista, que seja o Haddad, né, que também é um professor, que foi ministro da educação, que conhece da educação, para mudar a educação. E para mudar todo o serviço público, nós precisamos investir na carreira e acabar com o contrato precário. Porque contrato precário
não gera vínculo, inclusive com a população. Se você falar de um hospital público, se você não tem uma pessoa que tem uma carreira ali, que ela criou um vínculo com a comunidade, ela não vai poder atender. Né? Se a gente pensar em médicos, assim, eu não vou me prolongar muito, mas se a gente pensar em médicos, não tem falta médico. Por quê? Porque não tem salário, não tem carreira, falta enfermeiro, né? Falta, enfim, tem toda uma política salarial e de carreira que é fundamental para a gente poder resgatar o estado de São Paulo, né? E acabar com esse processo de privatização, sucateamento privatizante que acontece hoje no estado de São Paulo. A primeira coisa importante de dizer é que, infelizmente, nessas eleições, o número de candidatos policiais em diversas esferas, mas especialmente de policiais militares, aumentou muito. A Alesp, que já é um espaço com muitos policiais militares, sejam coronéis e outras formas de hierarquia que já estão representados lá, provavelmente esse ano nós teremos outros candidatos policiais militares eleitos, né? Existe até, pensando em outros estados, casos de candidatura coletiva de policiais, como é o caso do Maranhão. Então é possível que essa seja uma legislatura em que a gente veja mais policiais representados nos espaços legislativos e provavelmente a Alesp vai ser um desses espaços. Digo isso porque é muito difícil sempre pautar esse tema no âmbito legislativo. Assim como é muito difícil falar sobre isso diante do que é o executivo estadual. Porque existe uma máxima que é dizer que a polícia de São Paulo é a polícia que mais mata e que mais morre, que não é mais uma realidade como aqui é agora, mas a gente tem uma história de já ter tido bairros em São Paulo, como foi o caso do Jardim Ângela, marcados como o bairro mais violento do mundo nos anos 2000. E a experiência que a gente tem de redução da letalidade policial, infelizmente, diz muito menos respeito ao que é discutido no âmbito legislativo, muito menos respeito às ações do executivo e muito mais ao que os movimentos sociais, a forma como os movimentos sociais, como organizações de direitos humanos, como o próprio movimento negro se organizam para pensar em como reduzir a letalidade policial em cada um dos territórios. Então eu acho que o mandato parlamentar, especialmente na Assembleia Legislativa de São Paulo, tem uma grande responsabilidade, que é pensar no que é o encarceramento da juventude negra e periférica, que é pensar na administração penitenciária, já que o Executivo também controla a Secretaria de Administração Penitenciária, para além da Secretaria de Segurança Pública. Então, pensar no que é o superencarceramento da nossa juventude, especialmente por conta das drogas, que é pensar na organização do judiciário, que também passa pela Alesp, então salários de promotor, de defensor público, de juízes, tudo isso é algo que precisa ser discutido pela Assembleia Legislativa, e pensar também o que é a vida do policial, né? Então, muito se fala sobre prevenção de suicídio em âmbito policial, que é salário de policial como servidor público. Acho que tudo isso, com certeza, é algo que vai seguir sendo discutido na Alesp, porque, como eu disse, a categoria está muito representada na Assembleia Legislativa, mas a gente também quer levar um outro olhar para a Alesp, que é o olhar das vítimas do genocídio, que é o olhar das mães que perdem seus filhos, que é o olhar dessas famílias que são destruídas inteiras porque seus filhos têm a vida interrompida a partir do assassinato por policiais, né, na sua juventude. Então, acho que a gente vai ter uma grande responsabilidade com isso, mas é uma responsabilidade que, com certeza, vai fazer com que a gente possa levar para a Alesp um tanto de experiência que já foi construída na rua, a partir de muitos movimentos de familiares, muitos movimentos abolicionistas penais, contra o encarceramento, e a gente quer poder levar um pouco disso também, seja apresentando projetos de lei, seja fiscalizando o executivo, seja levando essas pessoas para ocupar o legislativo com a gente. Bom, acho que a primeira coisa é falar um pouco de como a gente elabora as nossas propostas. A bancada feminista tem uma trajetória de, apesar de sermos nós 5 candidatas a co-deputadas estaduais, existem muitas lutadoras e lutadores que estão com a gente. Então, a nossa primeira máxima sempre é explicar para as pessoas que a forma com que a gente decide ou elabora, seja um projeto de lei ou uma luta de resistência na Assembleia Legislativa, ou alguma coisa que vai vir do governo, ou uma coisa que a gente vai propor, está muito fundamentada a partir dessas experiências.
os movimentos negros, os movimentos de juventude, o movimento de mulheres, as categorias, os metroviários, os professores, os estudantes. Então, em primeiro lugar, as nossas propostas políticas são formuladas por todos esses setores. E eles foram feitos de que forma? A partir de uma dinâmica, né, uma forma de construir propostas que a gente construiu na pré-campanha, que é de muita escutativa. Então, nós da bancada feminista rodamos o estado de São Paulo por cerca de 3 meses, construindo uma plataforma política que chama SP Feminista, que inclusive está disponível num site e que versa de todas as áreas, assim, educação, meio ambiente, saúde, juventude, mulheres. Mas eu vou me ater, então, falar algumas coisas sobre mulheres, que é uma das principais questões para nós, enquanto feministas negras, que são, a maioria são as mulheres negras no Brasil, né? Então, eu vou falar um pouco sobre como a gente entende essas propostas. A gente acha que é urgente que exista no estado de São Paulo um mandato, e se tudo der certo, mandatos, né? A gente espera ter muitas colegas e colegas, colegas não existe, né? Comprometidos com a luta das mulheres, mas que olhe com atenção para a vida das mulheres no estado de São Paulo e que entenda a necessidade de melhorar a vida dessas mulheres em todas as áreas. Então, a gente precisa fiscalizar, por exemplo, a rede de proteção à violência contra a mulher. Existem muitas casas de proteção, de abrigo, que estão totalmente desassistidas, inclusive porque o governo federal, a começar por ele, zerou o repasse à Casa da Mulher Brasileira, por exemplo, né? Além disso, essa política de ódio que tem sido alimentada no nosso país, alimenta e aumentou a violência doméstica. A pandemia do coronavírus aumentou a violência contra a mulher. Então é urgente, assim como outras medidas emergenciais que vão ter que ser tomadas depois do governo Bolsonaro e depois da pandemia, um foco especial ao combate a essa violência. Para além disso, a gente quer fortalecer essa rede também, os trabalhadores e trabalhadoras dessa rede, e fazer com que as vítimas deixem de ser desamparadas. Então, quando a gente olha para o estado de São Paulo, existem várias cidades em que, sei lá, não existe atendimento para a vítima. Às vezes a vítima não tem atendimento médico daqueles básicos de prevenção e combate após um estupro. Então a gente quer que tenha, né, atendimento legal às vítimas de municípios que não têm esse atendimento lá, que o Estado garanta. Ou, por exemplo, que a gente possa fortalecer a rede do abortamento legal para vítimas de estupro, para abortos em caso previsto pela lei, que não só Perola Baito, mas a rede pública possa ser fortalecida para garantir todas essas questões. Tendo uma atenção especial para isso, para como acontece a violência, as etapas da violência, nós podemos muito avançar no respeito e na melhor vida para a mulher no estado de São Paulo, que hoje está sendo atacada por várias formas, pelo desemprego, pela pobreza, pela moradia, pela fome e pela violência contra a mulher. Então, essas várias formas que a gente lida tem a ver com prevenção, que é conscientização, falar sobre isso nos espaços públicos, nas escolas, nos espaços que são de legislação do Estado, né? Existe a conscientização da sociedade, mas tem também a fiscalização e o avanço das políticas. Então, é muito possível fazer isso com mandato estadual, e a gente se compromete, inclusive, a levar experiências que o pessoal teve com a bancada municipal, que foram super importantes para as mulheres aqui na cidade, também para o Estado. Nós também defendemos que algumas coisas que o Estado é omisso e deixa só para que as prefeituras façam, né, que a gente quer que ele comece a fazer. Então, uma das grandes lutas que, por exemplo, a Alessi e a Malunguinho sempre teve na Alesp, a gente quer continuar com esse legado, é que a população em situação de rua e a questão da segurança alimentar no estado de São Paulo seja uma pauta prioritária de um governo estadual, né? E não somente algo que é terceirizado para os municípios, muitas vezes municípios pobres, que não vão dar conta do recado, né? E a questão LGBTQIA+, né? Então, o Transcidadania, que foi colocado aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, os centros de cidadania LGBTQIA+, eles precisam ser estadualizados. Eles não podem mais ficar só na capital, né? E trazendo todo um fluxo de migração para cá. E essas pessoas migrantes vão vir e vão ficar cada vez mais precarizadas, em miserabilidade. Então, não que a gente queira interromper os fluxos migratórios, nada disso, mas a gente acha que esses direitos não podem ficar concentrados só nas grandes cidades. Então, também é um compromisso nosso de estadualizar e levar, né, pautas que, historicamente, o PSDB foi omisso, para que isso seja pautado, de fato, na Alesp e no governo estadual.
esses valores são valores para que a gente viva num mundo democrático, né? Um mundo que a política ela não é apenas para um determinado grupo, né? Ou seja, a política não é só para os poderosos, para os ricos. A política ela tem que englobar toda a população e principalmente a maioria da população. Então nós defendemos um feminismo para 99% da população e que engloba esses valores, né? Os valores antirracistas, anti-LGBTfóbicos, porque nós precisamos de um mundo em que as pessoas possam viver, que as mulheres possam andar nas ruas sem sofrer assédio, que a população negra possa viver sem ser assassinada, né? E a mesma coisa os LGBTs, que eles possam se amar, que possam viver tranquilamente, e esse é o mundo que a gente defende, esses são valores humanos, né? Eu acho que é por isso, são valores humanos. Infelizmente, a política no estado de São Paulo não é representada por quem construiu com muito sangue, com muito suor e com muita lágrima esse estado. Quem carrega todos os dias o estado de São Paulo nas costas, acordando cedo para pegar o ônibus, indo trabalhar, deixando o filho sozinho em casa, o filho com medo de voltar da escola sozinho e ser assassinado pela polícia. A gente acha que é um absurdo que até hoje só 4 mandatos com mulheres negras tenham passado pela história da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E a gente sabe que cada vez que 1 ou 5 de nós estamos lá, é menos um deles ocupando esse espaço. Então a gente vai lutar até o fim para que cada vez mais de nós estejamos ocupando esses espaços legislativos, e nós esperamos que esse ano um bonde de mulheres negras chegue à Alesp, porque a gente sabe que é com a nossa cara e com a nossa cor que a gente vai poder construir uma São Paulo melhor para as mulheres negras, melhor para as mulheres, melhor para as pessoas negras, para as LGBTs e para o povo trabalhador do estado de São Paulo. Para nós é fundamento, né? Fazer política a partir da perspectiva e voz da população negra, das mulheres, da população LGBTQIA+, é a base de tudo. Nós sabemos, as mulheres negras fazem política muito mais do que a Alesp faz no dia a dia da vida da nossa população. São as mulheres negras que organizam o combate à fome nos territórios, que entendem o que as crianças estão vivendo, os idosos, quais são os problemas, do asfalto à ausência da escola. Então, o que falta para nós é poder decidir sobre as políticas que impactam a nossa vida e o nosso futuro, que é um lugar historicamente negado a nós, sem nenhum tipo de acesso a nós. Então, nós que inclusive não acreditamos nessa forma da elite governar o Brasil, achamos que cada vez que a gente ocupa esse espaço, a gente se aproxima mais da possibilidade de transformação, de um poder diferente, de um poder em que nós sejamos por nós mesmos, que a gente possa governar os nossos próprios futuros em coletividade, em comunidade. Então, essa experiência de ocupação desse espaço é o incômodo, é aquela pedrinha no sapato que vai fazer diferente, é aqueles 5 pés dentro, mas muito mais do que 1000 pés fora, que para nós é fundamento, sem nenhuma outra ideia. Bem, nós acreditamos que é necessário empretecer, travestilizar e tornar indígena o poder. Quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer não só que corpos negros, corpos indígenas e corpos LGBTQIA+, estejam figurando somente na Alesp. Isso já é importante em si. Mas a gente sabe que a representatividade ela precisa ser forma, mas também conteúdo. Nós temos um compromisso ético e histórico com as lutas da classe trabalhadora, com as lutas do povo oprimido, dos povos originários, da população LGBTQIA+. Então, essa luta coletiva, ela precisa estar representada na Alesp e não há como fazer isso sozinha, sem o lastro social, sem o contato, sem o vínculo, sem o afeto que nós temos com as nossas origens, né? Com as nossas coletividades, com os nossos movimentos sociais dos quais nós saímos, né? Então eu que sou cria da Fazenda da Juta e também daqui de Itaquera, que sou cria junto, né, com Sirlene, da Zona Leste, cada uma de nós temos uma história, né, com seus territórios, com suas famílias negras, nós precisamos levar essas vozes, né? A voz de Dona Altina, minha avó, que semi-analfabeta, saiu do interior de São Paulo e veio para cá, para limpar a privada e sofrer muita humilhação na casa de madame, né? Para que essa voz que foi silenciada no passado não seja mais silenciada.
nós estamos indo para a Alesp para que a voz das mulheres negras, né, ou as lágrimas, né, das mulheres negras, como diz Conceição Evaristo, possam ecoar nesses espaços de poder que nunca foram permitidos que nós entrássemos, né, que uma travesti entrasse. Então, que a gente possa representar tudo isso lá na Alesp e que possa, de fato, contribuir para uma mudança social, né? Porque nada de nós será feito, né? Nada será feito sem a nossa participação enquanto mulheres negras.